Saudações de paz em Cristo Jesus, maravilha. Já estamos ao vivo agora, aqui a partir do nosso Instagram, para abertura, o início da nossa jornada de exercício de inteligência e sabedoria, um tempo onde vamos mergulhar na palavra de Deus, tá? Mais propriamente no livro de Provérbios de Salomão, ok? Temos coisas extraordinárias para falar nesta noite, coisas que vão mexer o teu coração, a tua mente. Maravilha! Bom, então nós estamos começando hoje, como dizia, a nossa jornada de 31 dias de exercício de inteligência e sabedoria, e nós vamos terminar em março, logo no comecinho de março, ok? Porque fevereiro não tem 31 dias, então como a nossa jornada é de 31 dias, então nós vamos terminar em março, ok? Mas estaremos aqui todos os dias às 10 da noite, ou seja, a partir das 22 horas, nós estaremos aqui para então fazermos os nossos exercícios de inteligência e sabedoria, ok? E vamos mergulhar em Provérbios. Cada dia nós estaremos com um capítulo de Provérbios. A cada dia estaremos com um capítulo de Provérbios. Cada dia um capítulo de Provérbios, e a gente vai fazer algumas leituras, né? Leitura de uma forma compreensível, né? Uma leitura de forma compreensível, e nós então estaremos assim prosseguindo. Bom, eu quero começar com uma oração, né? Vou orar a Deus para nós então já entrarmos naquilo que é o nosso compromisso de hoje, dia de hoje, né? Vamos começar hoje e vamos embora durante 31 dias, tá ok? Deste exercício na palavra de Deus, propriamente dito, no livro de Provérbios, tá? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graça, te rendemos louvor, te rendemos adoração. O teu nome é santo, Senhor. Obrigado por esta noite, por esse tempo, por este dia que passou e a noite que chegou. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, Pai eterno, porque a sua graça é constante, é abundante e é permanente nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos dado acesso, nos permitido acesso à sabedoria divina, Senhor. Obrigado porque esta sabedoria divina é que tem servido de suporte, de auxílio, de orientação, de direção, ó Deus, de uma vida melhor na terra. Obrigado, Senhor, por ter dispensado, ó Deus, a nós, ó Pai eterno, os teus celeiros, para que nós pudéssemos ter acesso. Ó Pai, abençoe essa noite, esse tempo, que seja um tempo maravilhoso.
assim como as águas descem da fonte, saem da fonte, escorrem da fonte, jorra da fonte. Deus, naquela pressão, na velocidade, ó Deus, que ela desce, ó Pai eterno, do mesmo jeito que a água sai de uma torneira corrente, de uma forma, Deus, agressiva, assim seja também nesta noite a forma como do seu trono possa ser derramado, Senhor, ó Deus, as águas purificadoras, no nome de Jesus. Queremos caminhar nesta noite, Senhor, naquilo que traz paz ao nosso coração e alegria ao nosso espírito, Senhor, e gozo à nossa alma. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, entregamos esse tempo nas tuas mãos, dedicamos a ti, Senhor, e pedimos que a tua mão nos cubra, Senhor, nos proteja de todo o mal. Te pedimos eternamente grato em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém e amém. Bom, antes de entrarmos então na no nosso texto, na leitura, tá? Eu gostaria de fazer aqui algumas introduções, ok? Fazer uma introdução aqui sobre o assunto que nós estamos então começando a partir de hoje. E durante esses 31 dias você vai você vai ouvir coisas extraordinárias, tá? Não são coisas extraordinárias porque são minhas, ou são invenções minhas, são criatividades minhas, ok? Não tem nada de mim, não é invenção minha, não é criatividade minha, não é simplesmente um estudo meu, não é uma pesquisa minha, é tudo que vem do trono de Deus, é tudo que tem a ver com a palavra de Deus, é tudo que a gente vai começar a entender, descobrir, encontrar no texto sagrado, ok? Talvez alguém já pensou assim, meu Deus, vai ter muita revelação, é a palavra somente, ok? É interessante, isso é muito importante, porque na medida em que nós vamos ler, e a forma como a gente vai ler, a nossa mente vai ser aberta, Deus vai abrir a nossa mente, vai nos dar entendimento, vai nos dar compreensão, e isso vai começar a explodir a nossa mente, ok? Na medida que a gente vai ler, vai explicar algumas coisas, vai enfatizar alguma coisa, porque a leitura que a gente vai fazer é uma leitura enfática, ok? Uma leitura enfática, uma leitura com ênfase. A gente vai dar muita ênfase em alguns pontos, porque é isso que, através da conexão que você tem com Deus, a conexão com o Espírito de Deus, porque sem isso não adianta, ok? Não adianta você entrar na live, entrar na transmissão para ouvir revelações se você não estiver conectado à fonte, se você não estiver na mesma frequência, tá? Você só vai aproveitar esse tempo, esse período de 31 dias, ok? Se você estiver conectado à fonte na mesma frequência, tá? Essa é a primeira dica que eu quero dar a você. Estar conectado à fonte e estar na mesma frequência. E isso é que vai permitir fazer com que você possa, então, compreender, discernir, entender a palavra, ok? O provérbio, a sabedoria, os exercícios, tá? E isso é que vai fazer toda a diferença na tua vida. Por isso, todos os dias a gente fará essa leitura, uma leitura enfática, ok? Leitura enfática, ok? Nós vamos dar muita ênfase,
na nossa leitura, em alguns pontos principalmente. A gente vai frisar, ok? Alguns pontos até que a tua mente faz assim, ó. Ok? Até que a tua mente abre. Você vai começar a entender, compreender, você vai crescer, a tua mente vai abrindo, abrindo, abrindo. Você vai entrando, então, na compreensão e isso vai começar a gerar em você um conhecimento extraordinário. Você vai começar a agir de maneira inteligente e fazer as coisas com sabedoria, ok? É deste jeito que as coisas vão acontecendo durante este período. Por isso, a gente vai ler bastante, ok? Vamos ler bastante, tá? Já deixa adiantar que a gente vai ler bastante. A gente não vai só ficar aqui falando. Não, nós vamos ler, vamos fazer uma leitura enfática, uma leitura com ênfase, uma leitura frisada, que é para a gente entender. Só que a gente, porém, só vai compreender, só vai entender se nós estivermos ligados, conectados à fonte, ok? E na mesma frequência, está na mesma frequência. A minha luz estava desligada aqui, eu acho que agora está bem melhor a minha luz, ok? Então, estarmos na mesma frequência, É importante nós estarmos na fonte e na mesma frequência, assim nós compreenderemos então a leitura, ok? Então vamos lá. Bom, Provérbios de Salomão. Na verdade, o Provérbios ele não é só um livro escrito por Salomão, embora ele seja a pessoa que escreveu a maior parte, né, deste livro, mas Salomão não é o único que escreveu este Provérbios, ou seja, este livro de Provérbios, tá? Tem também Agur, e Lemuel, são dois, né, que também compilaram então este livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, de sabedoria, ele não é só apenas o próprio livro de Provérbios em si, ok? O livro de Eclesiastes e Cantares de Salomão também tem algumas compilações de sabedoria, ok? De alguns exercícios. Uma palavra que descreve este livro de Provérbios é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a palavra, se não a palavra, para não dizer uma das palavras, senão a palavra que descreve este livro de Provérbios. E Salomão, ele usa essa palavra como sendo a chave, ok? A chave. E eu vou te explicar um pouquinho melhor essa questão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou do conhecimento, tá? Ou da ciência. Em algumas versões está assim, ok? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, conhecer a Deus é a chave, ok? Conhecer a Deus é a chave da sabedoria. Então, você entende essa expressão chave? O que uma chave faz? Eu não tenho aqui uma chave para mostrar para vocês exemplificar. Você sabe o que é uma chave, ok? O que uma chave faz? A chave, ela abre uma porta, ok? A chave abre uma porta. Então, ele está dizendo assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ok? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, conhecer a Deus
é a chave da sabedoria. A chave da sabedoria. Ok? Então você conhece a Deus, você tem a chave, tá? Para o acesso à sabedoria. Esta é a primeira questão que a gente precisa entender. A sabedoria divina. Ok? Tem uma luz aqui que está apagando por si. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ok? Então, a chave da sabedoria é o conhecimento a Deus. É o conhecer a Deus. Quem conhece a Deus, ok? Já começa, então, a acessar a sabedoria. Por quê? Por que o princípio do temor, ou seja, por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Simplesmente porque Deus é a natureza, é a fonte da verdadeira sabedoria. Ok? Deus é a natureza, Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. A sabedoria divina. Não tem como você ter acesso à verdadeira sabedoria. A sabedoria é eterna, a sabedoria milenar, se não for por Deus. Ok? Então, para você acessar a sabedoria eterna, a sabedoria divina, é necessário que você conheça primeiramente a Deus. Porque Ele é a natureza, a fonte da verdadeira sabedoria. Ok? Entenda uma coisa, há uma grande diferença entre saber alguma coisa, ok? Entre saber alguma coisa e ter sabedoria para aplicar aquilo, tá? Há uma grande diferença entre saber alguma coisa e ter sabedoria de aplicar aquela coisa no teu dia a dia, na vida. Okay? Você pode saber alguma coisa, pode ter um conhecimento, ok? Mas se você não tiver sabedoria de aplicar aquilo na vida, isso é inútil. Não vale absolutamente nada esse conhecimento. Existem pessoas com muito conhecimento, mas não têm sabedoria de aplicar, ok? Esse conhecimento na vida, no dia a dia e em outras questões e outros aspectos que eu vou citar daqui a pouco. Então, por isso, entenda que informação sem conhecimento não vale nada. E conhecimento sem sabedoria é inútil. Ou seja, você pode ter um monte de informação sobre alguma coisa, mas se você não tiver conhecimento sobre o assunto, essa informação não vale nada. Ok? E se você tem conhecimento do assunto, tem o conhecimento, mas se você não tiver sabedoria para aplicar esse conhecimento, entenda que esse conhecimento, ela é simplesmente inútil. Não vale para absolutamente nada esse conhecimento. Então, vê, informação sem conhecimento não vale nada. Conhecimento sem sabedoria é inútil, não presta, não vale para nada. Por quê? Porque você não vai saber conseguir aplicar este conhecimento na vida. E nós sabemos que o conhecimento, né, é para nós aplicarmos. Agora, como aplicar? Aí é que entra então a questão da sabedoria. É como você ter uma verdade. Uma verdade. Se você não tiver sabedoria, na verdade, tem gente que fala assim, não, você tem que saber expor a verdade. Você tem que ter cautela para falar a verdade. Você tem para trazer uma verdade. Você tem que ter domínio para trazer uma verdade. Na verdade, tudo isso, as pessoas só querem dizer que você precisa ter sabedoria para
expor uma verdade. Então, se você tem uma verdade, você conhece uma verdade, por mais que aquela verdade seja boa e libertadora, porém, se você não souber expor essa verdade, comunicar essa verdade, trazer essa verdade, aplicar essa verdade pode te matar. Essa verdade pode matar outra pessoa. Então, por isso, é importante a pessoa que tem uma verdade, que tem um conhecimento, que tem uma informação, tenha sabedoria para poder aplicar aquilo, para poder expor aquilo, para poder entregar essa verdade, esse conhecimento e esta informação. É muito importante. Por isso, começamos a entender, então, a importância da sabedoria. Por muito tempo, na verdade, né, as pessoas achavam que sabedoria é uma coisa que você só alcança quando envelhecer. Mas isso não é verdade. Ok? Isso não é verdade. Claro que você, no decorrer da tua idade, você pode, ok? Não é uma regra, porque existem pessoas que quanto mais adulto, mais ignorante se torna, ok? Quanto mais idade, mais ignorante a pessoa se torna, ok? Então, essa questão que dizem, não, que você começa a adquirir sabedoria ou experiência quando você vai crescendo, não é bem assim, ok? A grande questão é, se você começa a tua vida com Deus, andar com Deus, conhecer a Deus desde cedo, você vai ser um cara extraordinário. Independente da tua idade, você vai ser um cara extraordinário. Vai ser um cara com sabedoria, uma mulher sábia, um homem sábio. Ok? Por quê? Porque a partir do momento que você começa a meditar, ler os conselhos de Deus, através da sua palavra, e aplicar isso na tua vida, você vai começar a viver o quê? A sabedoria de Deus. E isso independente da tua idade. Ok? Eu vou falar de coisas extraordinárias nessa noite. Então, Salomão, ele dá vários exemplos práticos, ok? De como viver de acordo com a sabedoria divina. Ele dá muitos exemplos práticos de como viver, ok? De acordo com a sabedoria divina. E é importante, você quando observa nesse livro, principalmente de Provérbios, ok? Você vai ver que Salomão, ele fala para jovens, ele fala para líderes, ele fala para pessoas em geral, ok? Ele não fala apenas para um grupo específico e seleto, não. Ele fala para jovens, fala para líderes, fala para pessoas em geral. Agora, a gente vai ver algumas especificações que Salomão, no seu livro de Provérbios, ele toca, tá? Você vai encontrar em Provérbios sabedoria, conhecimento, assunto para todas as áreas da tua vida, da nossa vida. Você vai encontrar, ok? Você encontra em Provérbios. Eu vou falar aqui algumas coisas que Salomão fala sobre, ok? Ainda dentro de Provérbios. Ele fala sobre disciplina. Se você for ver o livro de Provérbios for ler, você vai encontrar várias passagens falando sobre disciplina. E durante o nosso tempo, essa nossa jornada de 31 dias de exercício de inteligência e sabedoria, vamos ver várias vezes o sábio Salomão falando sobre disciplina, ok? Provérbios também fala sobre vida familiar, ok? Sobre vida familiar. Então, estes exemplos práticos de sabedoria, elas são importantes para quê? Para serem aplicadas aonde? Para serem aplicadas na maneira de viver, disciplina, ok? Para ser aplicada na vida familiar,
você consegue também, através disso, ter o autocontrole, resistência sobre a tentação, tá? Resistência à tentação. Ela fala sobre coisas de negócios, ok? Sobre palavras, sobre língua, ok? Sobre a importância de conhecer a Deus, a busca da verdade e sobre riqueza. Então, o provérbio de Salomão, ele fala sobre todas essas questões aqui, sobre riqueza, sobre liderança, sobre vida familiar, autocontrole, disciplina, verdade, língua, palavra. Então, ele fala sobre tudo isso. E por isso, nessa jornada, você vai crescer em todos estes aspectos que eu acabei de citar. Nessa jornada, até o dia 31, ok? E dia 31 será extraordinário. Dia 31 vai ser um negócio fora de sério, um negócio fora do comum, ok? Então, acompanhe essa jornada até dia 31, que você vai crescer, né, em todos os aspectos, sobretudo no aspecto de disciplina, vida familiar, autocontrole, resistência à tentação, sobre negócio. Você vai crescer em questões de negócios, você vai crescer em questões de palavra, em questões do conhecimento a Deus, em questões da verdade, em questão de riqueza também, ok? Riqueza, negócios, ok? Então, nessa jornada tem muita coisa para você aprender e crescer, ok? Nós vamos juntos nesta jornada. Ok, então vamos aqui na nossa leitura de hoje, tá? Eu disse que faremos uma leitura enfática. O que é leitura enfática? É a gente enfatizar, é a gente frisar alguns pontos da nossa leitura para você começar a entender e compreender. Claro, repito, esse entendimento, esta compreensão vai depender da tua conexão à fonte e da tua conexão à mesma frequência, a esta frequência, ok? Quando você está ligado na mesma frequência, conectado na fonte, você começa a entender e compreender então as escrituras sagradas. Vamos à leitura então. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Ou seja, esse provérbio, tá? Esse provérbio tem esse objetivo. Ou seja, aqui no versículo 2, ele já está falando qual é o objetivo do provérbio. Ok? Para quê? Para que esse provérbio? E aqui ele está respondendo. Lembra que nós estamos começando a nossa jornada hoje de exercício de inteligência e sabedoria? Então estamos começando com leitura. Leitura enfática, ok? Com ênfase no texto, em alguns versículos. Não em todos, em alguns versículos, porque também senão não dá tempo de a gente ler tudo, ok? Então, qual é o objetivo desse provérbio? Qual é? Aqui está a resposta do objetivo deste provérbio. Para que esse provérbio? Para quê? Para aprender a viver de maneira inteligente. Para que esse provérbio? Esse provérbio é para quê? É para você aprender a viver de maneira inteligente. Ok? Quando você começa a viver a vida de maneira inteligente, você abrevia muitas coisas. Tá? Seja inteligente. Quando você começa a viver de maneira inteligente, você antecipa muitas coisas na tua vida.
Quando eu comecei a entender essa questão, tá? de viver com inteligência, eu comecei a antecipar várias coisas na minha vida. Até hoje, eu estou antecipando algumas coisas. Tem coisas que, se você não tiver inteligência, uma coisa que você viveria em um ano, você vai viver daqui 5, 10, 15, 20 anos. Mas se você tem inteligência, se você buscar, né, a sabedoria, você vai começar a viver de maneira inteligente. Ok? A sabedoria faz isso, te faz viver de maneira inteligente. Por quê? Porque a sabedoria te ajuda a usar o conhecimento, a sabedoria te ajuda a aplicar o conhecimento para que você possa então ter uma vida inteligente, viver de maneira inteligente. Ok? Eu já dei aqui alguns exemplos. Viver de maneira inteligente é o quê? Por exemplo, você ocultar algumas coisas, antecipar algumas coisas, tá? Passar, tá, por um outro caminho. Porém, lembre que não é atalho, ok? Não é atalho, não é caminho tortuoso, não é caminho maléfico, não é caminho maligno, não é caminho diabólico, não é caminho do mal, ok? Viver de maneira inteligente é você começar a entender que dentro de um caminho pode ter veredas, tá? Porque Deus faz isso. Deus, ele abre veredas no caminho. E se você tiver inteligência, sabedoria, se você tiver a sabedoria, você vai começar a entender, vai começar a perceber, compreender e descobrir as veredas que tem no caminho. Não, vereda não é atalho. Vereda não é atalho. Atalho é fora do caminho. Vereda é dentro do caminho, é no mesmo caminho. Ok? No mesmo caminho, Deus abre veredas. E nesta vereda, neste caminho, todo mundo pode estar neste caminho. Exercício de inteligência e sabedoria. Todo mundo pode estar neste caminho. Porém, nem todos entrarão na vereda que você vai entrar. Tá? Eu vou repetir isso. Todo mundo pode estar no mesmo caminho, ou até mesmo fazendo a mesma coisa, trilhando a mesma coisa. Mas como você tem a sabedoria divina, essa sabedoria divina que te faz viver de maneira inteligente, que te faz descobrir veredas neste caminho, você vai descobrir veredas nesse caminho que você vai entrar, e vai acontecer aquilo que as pessoas vão dizer assim, mas poxa, nós estamos fazendo junto a mesma coisa. Se convertemos no mesmo tempo. Começamos a investir no mesmo tempo. Começamos a trabalhar no mesmo ano. Trabalhamos na mesma empresa. Tá? Temos o mesmo tipo de negócio. E por que ele está aqui e eu não estou? E por que ele foi adiante e eu não fui? Por que ele cresceu e eu não cresci? Por quê? Porque quem tem sabedoria aprende a viver de maneira inteligente e acha veredas no caminho. No mesmo caminho aonde está todo mundo, ela acha vereda. Então, entenda a importância da sabedoria. Ok? A sabedoria te faz antecipar as coisas. Tá? Porque ela te ensina a aplicar todo o ensino, todo o conhecimento no seu dia a dia, porém de maneira inteligente, ok? Para viver de maneira inteligente e disciplinada, ok? A sabedoria te faz viver uma vida disciplinada. Lembra que eu falei lá atrás, tá? Que vamos encontrar várias palavras sobre disciplina, sobre tanta coisa sobre disciplina. Eu estou falando para você, até o final desta jornada, você vai crescer muito. Crescer, ok?
você vai crescer, você vai despertar. E eu creio que você já está a começar a despertar e abrir janelas na tua cabeça, no teu cérebro, de coisas extraordinárias. Ainda no versículo 2, meu irmão, por isso não vamos só rever alguns versículos, porque não vai dar para a gente ver tudo, ok? Porque é muita coisa, mano. É muita coisa, você não tem noção, ok? Para entender os ensinos que produzem sabedoria. Ah, meu Deus. Entenda isso. Vem comigo neste exercício de inteligência e sabedoria. Ainda estamos no versículo de número 2. Este provérbios é para quê? É para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Entenda uma coisa, nem todo ensino produz sabedoria. Existem ensinos que não produzem sabedoria. Existe ensino que não trazem sabedoria, que não geram sabedoria. Ele quer dizer o quê? Que para entender os ensinos que produzem sabedoria. O que quer dizer que existem ensinos que não produzem sabedoria. Existem conselhos que não produzem sabedoria. Os conselhos são para quê? Por que você recebe conselho? Por que você vai buscar um conselho num psicólogo, num psiquiatra, num coach, alguma coisa assim, num pastor, num líder? Para quê? Num assessor? Para quê? Isso nada mais para que você possa, através destes conselhos, você possa gerar sabedoria em você para você tomar uma boa decisão. Ok? Tomando a decisão com a sabedoria te ajudará a aplicar aquilo. Ok? A Bíblia diz que na multidão de conselhos acha-se a sabedoria. Tá? A sabedoria é na multidão de conselhos. Então, estes conselhos, eles vêm para você quê? Para gerar sabedoria. Porém, entenda que nem todo conselho, nem todo ensino, ok? Produzem sabedoria. Há muito ensino que te leva mais à desgraça, mais à falência, mais à bancarrota, mais à tristeza, à destruição, a perdas e perdas e perdas. Ok? Então, está a dizer aqui, tá? Esse provérbios é para você aprender aprender os ensinos que produzem sabedoria. Não é para aprender qualquer coisa, só os ensinos que produzem sabedoria. Ok? Versículo 3. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Ok? Eu vou ler uma outra versão para você entender melhor. Para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Ok? Para desenvolver, para instruir em caráter, em sabedoria,
para instruir em sabedoria, ok? Em caráter correto e perspicaz, a perspicácia, ok? Vivendo de maneira justa com equidade, ok? Vivendo de maneira justa com equidade e bom senso. Quando as pessoas começam a entender o que é bom senso, a nossa vida, quando nós começamos a entender o que é bom senso, nós começamos a viver de maneira mais tranquila e mais justa. A gente se torna justo não só com a gente, mas com as outras pessoas também. Ok? Por isso, é importante entender essa questão. Versículo 4. Para dar prudência aos simples. Dá prudência aos simples. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Já ouviu esse texto na Bíblia? Tá? Seja simples como a pomba, prudente como a serpente. Tá? O que é prudência? Cuidadoso, ser cuidadoso, ter cuidado, né? Vigilante. Tá andando aqui, tá? A cabeça está aqui, mas os olhos estão para cá. Ok? Prudência. Por que ele fala que seja prudente como a serpente? Porque a serpente ela é muito, vamos dizer, astuta, né? O que ela faz? A serpente sabe que a forma uma das formas de como é que fala? Neutralizar é pegar ela pela cauda ou pela cabeça. Ok? É pegar ela pela cauda, erguer ela perde qualquer ação. Você pegar ela pela cauda e erguer ela, perde ação. Ou pela cabeça, tá? Pela cabeça ainda, dependendo da serpente, pode te enrolar. Pode enrolar em você e apertar, dependendo dela, pode ser perigoso. Mas pela cauda, ela perde ação, tá? Porque ela tem a sua força, tá tudo para trás. Então o que acontece quando você pega na cauda, lhe neutraliza, pega ela e segura, já era. Então, por que a Bíblia fala que seja prudente como a serpente? Porque como ela sabe, se alguém pegar na minha cauda, lá atrás, já era. Então o que ela faz? Enquanto ela está indo para frente, tá? Ela faz assim, ó, a cabeça vira, tá? Para fazer o quê? Para controlar a cauda, a parte de trás. Quando a cauda passar, ir embora, ela continua o seu trajeto. Ok? Então, vê, ela vai fazer assim, vai virar a cabeça, controlar a sua cauda, para que quem tentar colocar que ele está aqui, vai dar uma picada, uma mordida. Então, a serpente age assim. Ok? Então, você está indo para cá, a cabeça está cá, mas os olhos estão. Prudência. Ok? Versículo 4. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Esse provérbio serve para isso. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Olha que interessante isso. Eu disse que a nossa leitura é uma leitura enfática, tá? Vamos enfatizar a leitura para nós compreendermos, tá? Mesmo, olha o que ele fala aqui, mesmo o sábio que lhes der ouvido a quem? Der ouvido aos jovens simples,
que tem conhecimento da sabedoria, ok? Mesmo uma pessoa sábia, que der ouvido a esse jovem que é simples, porém que tem sabedoria, aumentará em muito seu entendimento. Observa, aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Quem tem discernimento obterá clara orientação. Ok? Por que muita gente se perde, mesmo tendo conselho, mesmo tendo orientação, mesmo sendo ensinado, se perde ainda? Por que muita gente se perde? Mesmo andando com gente sábia, gente inteligente, gente que tem um conhecimento fora de série, fora do comum e extraordinário, recebe bons conselhos e tudo mais. Por que uma pessoa assim ainda se perde? Ok? Por que se perde? Por uma questão muito simples, que está aqui no versículo 5. Uma palavra importante: discernimento. Tá? Só obtém orientação clara, ok? Só obtém clara orientação pessoa que tem discernimento. Você consegue discernir, ok? Por exemplo, a pessoa está falando um monte de coisa. Você está prestando bastante atenção. O teu discernimento te leva a compreender as coisas de maneira além, ampla, e começar a aplicar aquilo na tua vida de maneira inteligente. Ok? Você já começa a discernir, ok? A compreender, a entender. Ok, aqui ele está falando assim, se eu fizer assim, se eu aplicar aqui, se eu mexer esse daqui, se eu puxar aqui, colocar aqui e tal. Ok. Tá? Então o discernimento é isso, é você começar a entender, compreender, né? Além daquilo que a pessoa já está falando para você. Ok? Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Tudo isso que eu estou lendo aqui é o objetivo do Provérbios. É o objetivo de Provérbios. Ok? Então você, quando terminar a nossa transmissão, você pode depois pegar o capítulo 1, tá? Você vai ler, vai entender qual é o objetivo de Provérbios. Esse é o para quê do Provérbios. Ok? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Isso é muito forte. Observa, o temor do Senhor, o conhecimento do Senhor, o reconhecimento do Senhor, ok? O conhecimento, o reconhecimento do Senhor é o princípio, ok? Da sabedoria ou do conhecimento. É a chave. O conhecer a Deus é a chave, ok? Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, tá? A pessoa insensata, ok? Ela despreza. O que é ser insensato? É ser louco. Os loucos desprezam a sabedoria e a disciplina. E que é aquilo que faz com que você possa viver uma vida de maneira inteligente. Ok? Filho meu, aqui então começam os conselhos.
Isso é um conselho. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menospreze o ensino de tua mãe. Instrução do pai, ensino da mãe. Instrução do pai, ensino da mãe. O coração, a cabeça, o raciocínio, a lógica, a prática do pai e o coração da mãe. Tá entendendo? O pai ensina com a cabeça, a mãe ensina com o coração. Tá? Isso chama-se exercício de inteligência e sabedoria. Olha o conselho do sábio aqui. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, instruir. Ensino, né? Essa instrução é na perspectiva de quê? De algo prático. É nessa perspectiva. Ouve a instrução do teu pai e não menospreze o ensino de tua mãe. Aí tem duas coisas, a cabeça e o coração. Quando você aprende com a cabeça e aprende com o coração, a tua vida é tranquila. Tá? Por que as pessoas se tornam tão arrogantes quando aprendem uma coisa? Quando tem alguma coisa? Por quê? Porque ele adquiriu aquelas coisas, tanto conhecimento quanto coisas, apenas com a cabeça e não com o coração. Quando você aprende com a cabeça e com o coração, a tua vida é diferente. Por quê? Porque a cabeça fala do quê? Da racionalidade. E o coração fala do quê? Da emoção. Do emocional. Ok? Então, é necessário que haja essa simbiose do racional e do coração, do emocional. O racional e o emocional. Se você agir só com o racional, você erra. Se você erra muito, se você agir só com o emocional, você erra muito. Então a sabedoria faz o quê? A sabedoria que ensina a viver de maneira equilibrada, fazendo o quê? A usar o racional ao mesmo tempo que você também usa o emocional. Tá? Então é importante entender essa questão. O teu pai e a tua mãe, a cabeça e o coração, o racional e o emocional. Quando você aprende com o racional, você precisa aprender com o emocional. Tá? Porque se você aplicar apenas de maneira racional, em tudo, você apenas aplicar de maneira racional, você erra bastante. Em tudo, se você aplicar apenas de maneira emocional, você perde, erra bastante. Então, é o racional e o emocional. Porém, só a sabedoria te dá inteligência de você aplicar isso e viver de maneira inteligente. Ok? Pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Coroa, tá? Uma coroa de bênção para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Ok? Tá a falar de governo e honra. Ok? Governo, reino e honra. Governo, reino e honra. Ok? Mas isso só é possível se você ouvir os conselhos. 11. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém. Espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. O que você tem que fazer? Tragamo-los vivo, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova.
Encontremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Você já vai entender que não vale a pena. Ouça o conselho. Ouça, ok? Ouça o quê? O conselho do sábio para a tua vida. Versículo 14. Junta-te ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais o resultado de tudo o que tomarmos. Isso é quê? Isso é uma sedução. Ela fala assim, olha, vamos só lá e a gente pega, mas não te preocupes, a gente vai repartir tudo por igual. Ok? A repartição será tudo por igual. Ninguém vai receber mais e ninguém vai receber menos. Ok? Versículo de número 15. Filho meu, não siga pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem. Lembra que eu falei quase no começo sobre veredas? Então, neste caminho, os sábios encontram veredas. Para quê? Para antecipar a sua vida, para abreviar a sua vida. E os tolos, os malfeitores, também acham veredas. Para quê? Para coisas ruins. Ok? Então é importante você ter discernimento para entender se esta vereda que está se abrindo neste caminho, que traz coisas com facilidade para mim, se é uma vereda boa ou não. E só o discernimento te permitirá fazer isso. E a sabedoria te ajudará a aplicar essa questão para você viver então de maneira inteligente. Ok? 16. Pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça, se as aves te observam. Olha, provérbio extraordinário, extraordinário. Olha só essa frase aqui, ok? Não adianta você roubar, fazer mal, tá? Não adianta. Porque a verdade é como o sol e a lua, sempre sai, sempre aparece. Ok? Então, olha o que ele está dizendo aqui. Assim como é inútil, não vale para nada, estender a rede de caça se as aves te observam. Vê só, as aves estão te observando, você colocar a rede para pegar eles. Acha que eles vão descer mais? Vão lá? Não vão. Tá? Se as aves são tão inteligentes assim, ao ponto de darem conta que você está colocando um negócio para caçá-los, e isso se torna inútil, imagina você planejar o mal. Tá? Certamente alguém está vendo você. É simples assim. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que arma cilada contra a própria vida. Ok? Constroem emboscadas para a sua própria destruição. Ok? É tudo para a sua própria vida, é tudo para a sua própria destruição. Lembra que a semente que você plantar, você vai colher. Simples assim.
É tão simples como beber água. Ok? Vamos lá. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz insensato à ruína. Lembra que eu falei para vocês que nós, nesta jornada, falaremos de muitas coisas que estão dentro de Provérbios. Sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre liderança, sobre negócios, sobre pobreza, sobre família, casamento, vida, muita coisa. Ok? Vamos lá. Exortação à sabedoria. Então, vimos primeiro o quê? Para que o Provérbios? O objetivo dela veio, aí depois o conselho, aí agora vem o quê? A exortação, a sabedoria. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, ok? Brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até quando, insensatos ou insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, a minha exortação, eis que derramarei copiosamente, tá? Derramarei copiosamente, tá? É no versículo 23, ok? Derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei de vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Ok? Tudo só tem a ver conosco. As nossas escolhas. Deus está nos chamando para o caminho. Deus está nos advertindo. Está nos chamando para a advertência, para a correção, para a exortação. Tá? Cabe a nós darmos ouvidos a esta voz que clama, que continuamente, permanentemente, constantemente clama. Ok? Então suplicarão a minha atenção, entretanto não vos responderei, buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Ok? Chegará um tempo, um momento que não teremos mais como ouvir a voz de Deus, muito menos encontrá-lo em nossa busca ou procura pela sua presença. Por isso, enquanto a sua voz está ecoando sobre nós, nos nossos ouvidos, o que nos cabe, que nos resta é o quê? É dar atenção, é dar ouvido para esta voz que está ecoando nos nossos ouvidos e também nos nossos corações. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor, o temor do eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto das suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Ok? Isso é forte demais. É poderoso demais. Portanto, comerão do fruto do seu caminho
e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Tá? Essa é outra versão que eu li agora. Vou ler na versão King James. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações, ok? De suas próprias elucubrações ou conselhos, dos seus próprios conselhos inúteis, pois a imprudência dos nécios os matará e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Este é o final do nosso primeiro dia, tá? Da jornada de exercício de inteligência e sabedoria. Mas o que me der ouvidos habitará seguro e estará descansado do temor do mal. Ok? Os que me derem ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer do mal. Existe alguma coisa melhor do que viver em paz? Existe alguma coisa melhor que viver em paz? Viver em paz, essa paz de Deus é a paz que o mundo não pode dar porque não tem. Tá? A minha paz, disse Jesus, a minha paz vos dou. A paz que o mundo não pode dar. Não pode dar por quê? Porque não tem. Tá? A paz, essa paz não se encontra em absolutamente nada na terra. Essa paz vem do alto. Essa paz vem de Deus, vem do alto, vem de cima. Ok? Não é algo da terra. Não é algo que alguma coisa da terra provê, traz. Tá? É algo que vem dos céus, algo eterno, algo de Deus. Ok? E ele está falando em viver em plena paz. Não é uma paz temporária. Uma temporária paz, não. Ele não falou uma temporária paz. Ele não falou uma momentânea paz, não. Ele não falou uma metade, um tempo de paz. Um momento de paz, não. Ele falou plena paz. É uma paz completa. Plenitude, plena, pleno, fala de completo. Tá? Completo. Uma completa paz. Uma absoluta paz. Uma plena paz. Seguro e sem temer. Olha o que ele garante se você lhe dá ouvido. Só se você lhe dá ouvido. O que é dar ouvido a Deus? Tá? O que é dar ouvido a Deus? Dar ouvido a Deus não é escutar. Dar ouvido a Deus é ouvir o que ele fala e aplicar, viver. Então, a sabedoria nos leva a fazer o quê? A aplicarmos o conhecimento para vivermos de maneira inteligente. Então, quando você dá ouvido a Deus, o dar ouvido a Deus significa aplicar o conhecimento. Quando você começa a aplicar o conhecimento, aplicar os ensinos, agir, ter atitude, levar isso na prática da tua vida, o que acontece? Você viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Essa paz, essa segurança, quem está te garantindo é Deus. Imagina Deus te garantir paz
te garantir segurança e te garantir sem temer mal algum. Tá? Porque o que ele te dá é absoluto, é seguro, é pleno, é perfeito e não tem erro. Ok? Obrigado, querido, querida. Deus em Cristo abençoe a tua vida. Então, terminamos hoje o nosso primeiro dia, tá? Da jornada de inteligência, do exercício de inteligência e sabedoria, tá? É uma jornada de 31 dias. Fizemos agora o primeiro dia, faltando aí 30 dias. Amanhã a gente retorna a partir das 22 horas, das 10 da noite, para então darmos sequência da nossa jornada de sabedoria. Hoje lemos Provérbios 1. Amanhã vamos para o Provérbios de número 2, tá? Provérbios capítulo 2, e será igualmente extraordinário, ok? Amanhã tem coisas profundas, profundas. Você não pode perder, ok? Fique atento e ligado que amanhã estamos juntos mais uma vez, ok? Sabedoria para aplicar o conhecimento e viver uma vida de maneira inteligente, ok? Exercício de inteligência e sabedoria. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Estamos juntos, meu querido. Muito obrigado e aquele abraço.